Oi pessoal, meu nome é Claudine Catarina e hoje eu vim contar um pouco sobre o meu relato de parto. Eu tive um menino, né? Ele se chama Alan Samuel e eu vou compartilhar com vocês um pouco de como foi a trajetória, né? De quando eu comecei o trabalho de parto até o nascimento dele. Para isso eu fiz até uma colinha que é para não esquecer nada. O meu parto ele foi pela Unimed, né? Eu fiz as consultas pelo SUS, mas o parto realmente foi pela Unimed. Eu tinha um plano devido ao meu trabalho na empresa, então eu optei por ser pela Unimed. O meu plano ele não cobria, né? Um quarto particular, ele cobria só a enfermaria. Só que Deus foi tão bom que quando eu cheguei lá, tava tudo ocupado, né? Porque tinha muitas grávidas ali para poder ter o bebê. E como tava tudo ocupado, eles me levaram para um quarto particular, onde eu fiquei sozinha, só eu e meu esposo. Depois minha irmã veio, ficou comigo. Mas foi assim, algo maravilhoso, porque eu não estava esperando por isso, né? E foi um quarto assim que eu olhei e falei, realmente meu plano não cobriria. E tinha banheira, tinha um chuveiro só pra mim. Então eu pude ficar super relaxada e pude aproveitar aquele momento o máximo possível. O meu parto, eu tentei o parto normal, mas infelizmente eu não consegui, né? No final eu tive que ir para cesárea, mas eu vou contar e vou explicar tudo direitinho o porquê disso tudo ter acontecido. Então, o meu trabalho de parto começou com 39 semanas e 2 dias. Começou por volta de 4 horas da manhã e eu fui sentindo, né, aquelas dores e tal, incomodando, que eu não consegui mais dormir. E por volta de umas 5h30, 6 horas da manhã, eu comecei a ter sangramento. Aí foi quando eu fiquei preocupada, né? E como minha irmã é enfermeira, eu mandei mensagem para ela e perguntei: você acha que eu devo ir pro hospital? Aí ela falou bem assim: já era pra você estar lá. Aí foi quando eu peguei as coisas, arrumei tudo e fui pro hospital. Eu cheguei lá, era 7 e pouquinho. Fiz a triagem, fiz tudo. E quando o médico, né, me avaliou, ele fez o toque, eu tava já com 4 centímetros de dilatação. Aí foi minha alegria, porque eu pensei assim, eu cheguei já com 4 centímetros de dilatação, então agora, né, vai ser rapidinho. Rapidinho eu já vou ter o meu filho nos braços, rapidinho o Alan já vai nascer. E eu já tava toda empolgada. Aí as dores foram aumentando e eles me encaminharam, né, pro quarto que eu falei pra vocês, o quarto particular, o quarto lindo. Eu cheguei lá, fiquei toda boba. E assim que eu cheguei no quarto, né, eles já encheram banheiro, eu já entrei pra dentro do banheiro e as contrações só aumentando, né? Aí eu fui pra debaixo do chuveiro e ficava intercalando pra poder, né, ir aumentando as contrações e o Alan nascer mais rápido. Aí acontecia o quê? Né? As enfermerias iam, me avaliava o coração do Alan e fazia o toque para ver com quantos centímetros de dilatação eu tava, e isso ia, né? Então, só que o que eu achava que seria um trabalho de parto super rápido por ter chegado com 4 centímetros de dilatação, foi se estendendo, e passou a parte da manhã, e passou a parte da tarde, e entrou a parte da noite, e o negócio não desenvolvia. Eu tava ficando com dilatação, mas o Alan não descia para poder encaixar e realmente dar né, ele sair, ele não descia. Então o que aconteceu? Quando chegou lá para 5h30, eu já tava com muita dor e eu pedi a analgesia, né? Que é a anestesia, né? Que dá para eles te darem, mesmo você tendo parto normal. Então eu pedi, né? Aí eles me deram a analgesia. Só que quando eles me deram a analgesia, eles tinham rompido a bolsa antes, mas a bolsa não tinha rompido totalmente. E quando eu deitei na cama para poder eles me darem a injeção, aconteceu da bolsa romper o resto todo. E o que veio junto com a bolsa? O mecônio, o primeiro cocôzinho do bebê. Então já era uma coisa assim que já não poderia mais, né, esperar muito tempo para tentar ser o parto normal por causa disso. Então eles teriam que correr contra o tempo, né, para poder fazer
o parto normal, se o Alan descesse, ou então fazer o parto cesárea. Naquilo ali, eu fiquei bastante preocupada, né? Porque eu já tinha lido alguns relatos. Eu não entendia muito do assunto, mas eu tinha já lido alguns relatos de que não poderia o bebê ficar muito tempo na barriga depois que ele fizesse o primeiro cocôzinho. Só que como eu tinha tomado, né, a analgesia, eu tinha acabado de tomar, eles me deram mais 1 hora. Aí eles falaram, se dentro de 1 hora não nascer, ele não descer e não der os 10 centímetros, aí o que acontece? A gente vai ter que correr para anestesia, para o parto cesárea. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui pra lá pro quarto e o que seria o meu descanso, né? Que eu tomei a injeção pra poder ter um descanso, porque eu tava com muita dor, eu não pude. Eu tive que ficar ali fazendo exercício, agachamento, andando, que era pro Alan descer e nascer. Só que eu tava com tanta dor que no meio eu falei assim, não, eu mesmo desisti, falei que não queria mais e queria o parto cesárea, né? Só que o que eu não contava é que eu fosse decidir isso bem no meio de uma troca de plantão. Então o que aconteceu? Além de eu ter que esperar essas 1 hora que a médica já tinha falado que era o tempo máximo que eu poderia esperar, eu tive que esperar acho que uns 10 a 20 minutos a mais ainda. E a troca de plantão às 7 horas. Eles fizeram a troca de plantão, vinha o outro médico me avaliar. E quando a outra médica chegou, me avaliou, eu tava já com 8 centímetros de dilatação, né? Só que como não podia esperar mais, aí ela me levou para cesárea. Ela conversou comigo e falou, não tem como esperar mais, porque é perigoso pro bebê, é perigoso para você, então a gente vai correr para cesárea. Aí eles prepararam tudo, né? Prepararam o quarto e eu fui para fazer a cesárea. Eu já não tava aguentando mais de tudo. E o que aconteceu? Eu fui, né? Me prepararam tudo pro parto e quando eu sentei lá na mesa para tomar a anestesia realmente pro parto cesárea, eu não tava aguentando mais de dor. Acho que eles levaram uns 10 minutos para conseguir me dar essa injeção. E durante o processo, eu tava fazendo muita força. Então a médica decidiu me avaliar mais uma vez, fazer mais um toque, né, para ver se tinha evoluído para tentar fazer ali o parto normal. Mas infelizmente não tinha evoluído, né? Eu ainda estava com 8 centímetros de dilatação. Aí eu tive que me conter, eles deram anestesia e fizeram o parto cesárea. Eu confesso que não foi o parto que assim, eu esperava, que eu desejei a gravidez inteira, porque eu queria muito o parto normal. Tanto que eu fiquei de 4 horas da manhã quando começou, né, o processo, até 8 horas da noite, que foi quando o Alan nasceu, tentando o parto normal, né? Aí veio a cesárea, mas foi algo incrível, foi um momento assim que eu viveria 1000 vezes novamente, porque é muito bom, né? Sentir, ver o Alan nascendo e ouvir o chorinho dele foi o momento mais importante da minha vida. E outro detalhe muito importante também, que Deus, né, agiu nessa hora na minha vida, que no hospital que eu fiquei, só podia um acompanhante, né? Então meu marido foi, né, meu esposo foi, ficou comigo por um tempo, só que depois a minha irmã veio, porque ela é enfermeira, entende mais, para ficar comigo. E ela ficou comigo durante esse processo, né, até o Alan nascer. Só que quando o Alan foi nascer, aconteceu que, né, os dois puderam ficar na sala. Normalmente só um pode ficar ou até mesmo nenhum. E eu tive a companhia da minha irmã e do meu esposo do meu lado nesse momento. E eu agradeço a Deus porque foi um momento incrível, né? Junto com o meu esposo, com a minha irmã do lado e vendo o meu filho nascer, o meu primeiro filho nascer. E eu agradeço a Deus por tudo. E esse foi, né, o meu vídeo de relato de parto. Eu confesso que foi um pouco intenso, né, o momento lá que eu vivi. Agora eu lembro só com alegria. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, curte esse vídeo, se inscreve no canal, que vai vir muito mais conteúdo por aí. E no próximo vídeo eu apresento para vocês o meu menino, o Alan Samuel, que eu sou muito grata a Deus por ele. Beijos!